Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, né? Esse pequeno roteiro aí que eu gravo para vocês com relação à nossa aula, onde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse reino aqui, dentro dos seres vivos, que é o chamado Reino Monera, pessoal. De antemão, quero dizer a vocês que esse reino é exatamente o reino onde vão estar incluídas as bactérias, tá bom? São seres vivos, essas bactérias, e eu quero que hoje a gente tire um pouquinho da nossa cabeça essa história de que a bactéria ela é algo prejudicial à espécie humana, tá bom? A grande maior parte das bactérias, pessoal, elas vão ser benéficas ao corpo, à natureza de uma forma geral, e é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Então, de antemão, né, algumas características básicas das bactérias, pessoal. Esse nome aqui, procarionte, pessoal, significa com relação à presença exatamente de uma membrana que protege o núcleo dentro da célula, tá bom? A célula, né, é a estrutura que vai constituir o ser vivo, tá bom? A bactéria, ela é unicelular, como tem dizendo bem aqui, ó. Ela possui uma única célula, e aí essa célula, dentro dela tem um núcleo, né, que é uma parte central, e esse núcleo, pessoal, é exatamente onde vai estar o material genético, né, o DNA, tá bom? No caso, nos seres vivos que são procariontes, que no caso aqui nós temos a bactéria como exemplo, ela não tem uma membrana que protege esse núcleo. Então, esse núcleo, ele é jogado dentro da célula, tá bom? Mas ele não é guardado num canto específico, tá certo? Então, por isso que nós chamamos de procarionte. Elas são autótrofos, tá bom? Autótrofos são aqueles seres vivos que conseguem produzir o seu composto, né, a sua alimentação, o seu composto orgânico, tá bom? E aí, esses seres autótrofos são os que conseguem produzir esse alimento, né, o próprio alimento que eles vão realizar. Pode ser através de duas formas, né? Pode ser através da fotossíntese. A fotossíntese é utilizar a energia luminosa, né, a energia que vem do sol, tá bom? Que vem da luz, para poder produzir esse composto orgânico que vai ser alimento, ou também através de quimiossíntese. Quimiossíntese é onde eu não preciso da luz para produzir o meu alimento, né? Eu preciso de outras substâncias, de outras moléculas que estão disponíveis no meio, tá bom? Com relação ao material genético, a bactéria ela vai possuir tanto o DNA como o RNA, tá bom? Então, a partir do DNA, ela consegue produzir o RNA e a partir desse RNA ela consegue produzir proteínas, tá bom? Que é a estrutura orgânica, né, de um ser vivo é constituída exatamente por proteínas, tá bom? Poucas bactérias são consideradas parasitas, ou seja, aquelas que vão realmente causar doenças, né, podemos dizer assim. Elas podem viver em colônias, ou seja, podem viver agrupadas uma com a outra, tá bom? Ou seja, colônias de bactérias, né, vão estar coladas, vão estar ligadas fisicamente. E com relação à utilização do oxigênio, com relação à respiração, nós temos bactérias que são chamadas aeróbias. Aeróbias são aquelas que utilizam o oxigênio, que necessitam de oxigênio. E nós temos as anaeróbias, ou seja, a da ideia sempre de negação, ou seja, não utiliza oxigênio. Aí dentro desse grupo nós temos as chamadas estritas, que são aquelas que só conseguem sobreviver sem o oxigênio, como é o caso, por exemplo, da bactéria que causa o tétano, né? O tétano é uma doença que nós vamos ver futuramente. E aí essa bactéria, né, ela não precisa do oxigênio, tá bom? Ela é estrita, ela não pode ver oxigênio, tá bom? E nós temos as chamadas facultativas, né? Facultativa é aquela que para ela tanto faz ter oxigênio como não ter oxigênio, tá bom? Então, são os dois tipos com relação à respiração. Aqui nós temos um exemplo geral, né, de uma bactéria. Quero que vocês verifiquem, né, que algumas bactérias têm a chamada cápsula, né, que é uma estrutura mais externa, tá bom? A cápsula ela vai conferir resistência à bactéria, tá bom? Ou seja, as bactérias que vão causar doenças geralmente são capsuladas, ou seja, que possuem cápsula, porque elas vão impedir que, por exemplo, as células de defesa possam se alimentar dessa bactéria, né? Por exemplo, fazer a que nós chamamos fagocitose, né? Fazer a fagocitose dessa célula, tá bom? E aí nós temos, né, outras bactérias, né, que não vão ter cápsula, né, mas que vão ter também, né, parede celular, tá bom? A parede celular, ela é composta, né, por peptídeo glicano, né, que são carboidratos e proteínas. Nós temos a membrana plasmática, né, além dessa parede celular,
que é constituído, né, basicamente por lipídios e proteínas, né, uma bicamada fosfolipídica que nós dizemos, tá bom? E aí dentro dessa bactéria, né, nós temos aqui, ó, exatamente aqui o cromossomo bacteriano, né, que é onde vai estar contido o DNA, tá bom? Vai estar o DNA. Aí eu quero só que vocês se atentem a essas estruturas aqui, pessoal, que nós chamamos de plasmídios. Essas estruturas são pequenos pedaços de DNA que não vão estar dentro lá daquela parte central do DNA, tá bom? Mas eles vão dar resistência a essa bactéria, principalmente quando se utiliza antibiótico, né? O medicamento que trata a doença bacteriana é o antibiótico. E aí esses plasmídios, eles podem, né, vencer o antibiótico, né, e conferir uma resistência a essa bactéria, tá bom? E as bactérias, né, ela também possui essa estrutura aqui que são chamados ribossomos, que são a estrutura, né, celular capaz de produzir proteínas, tá bom? E aí nós temos aqui flagelo, que é com relação à movimentação, tá bom? Movimentação da bactéria. Essas fibras aqui, pessoal, é relacionada à capacidade de adesão, ou seja, da bactéria se aderir a um determinado local, né, ambiente, a uma determinada estrutura, tá bom? Então, isso aqui é uma visão geral da estrutura bacteriana. E aí a bactéria ela pode ser de várias formas, tá bom? Como tem aqui essas várias formas aqui, né? Na forma de cocos, né? Diplococos. Nós podemos ter ela também na forma de bacilos, né? Que é um bastão. Na forma de estafilococos, né? Que é a junção de vários cocos, tá bom? Streptococcus, então são as várias formas bacterianas. Aqui nós temos uma imagem, né? De uma bactéria, ó. Uma imagem da bactéria vista ao microscópio. Aqui nós temos uma imagem de uma cianobactéria, tá bom? Cianobactérias que também são bactérias, só que essas cianobactérias, elas fazem fotossíntese, tá bom? Então, elas vivem em ambientes úmidos, certo? Elas fazem fotossíntese, ou seja, utilizam a luz solar para produzir o seu composto orgânico que vai servir de alimento, tá bom? E com relação à reprodução das bactérias, pessoal, ela tem tanto a reprodução que a gente chama assexuada, como a reprodução sexuada. Qual é a diferença, professor? A diferença é que na reprodução assexuada, pessoal, não há mistura de material genético, tá bom? É como se, por exemplo, não tivesse a mistura, por exemplo, do espermatozoide e do ovócito, né? Se fosse na espécie humana, tá bom? Então, não há mistura de material genético. Então, nós dizemos que é uma reprodução assexuada. E dentro dessa reprodução assexuada, né, nós podemos ter a chamada divisão binária, que é quando eu tenho uma bactéria, né? Essa uma bactéria, ela se divide, ela duplica o DNA, né, que é o material genético, e está aqui, ó, multiplicando, está se dividindo, e aí vai originar duas novas bactérias, né? Vai haver a separação, tá bom? Então, essa é a divisão que a gente chama de divisão binária. Um se divide e se transforma em dois, tá bom? Nós temos agora a reprodução sexuada, tá bom? Que é quando há mistura de material genético. A primeira que a gente chama é a chamada transformação. O que é a transformação, pessoal? A transformação é tipo assim, eu tenho um material genético ali no meio de uma bactéria, por exemplo, que já morreu, né? E aí eu sendo a bactéria, eu vou lá, eu incorporo, ou seja, eu pego aquele material genético que estava ali disponível no ambiente e vou utilizar para mim. Ou seja, a partir do momento em que eu incorporo aquele DNA, já não sou mais a mesma pessoa, eu serei uma outra pessoa. Então, foi uma transformação, então a reprodução sexuada, e houve uma mistura de material genético, né? Porque eu peguei um outro DNA de uma outra bactéria que estava ali no meio. A transdução é exatamente a reprodução sexuada relacionada a vírus, né? Nós temos vírus que atacam bactérias, e aí esses vírus, né, quando atacam bactérias, né, quando ele infecta uma bactéria, ali nós já vamos ter, né, cápsulas virais ali, material genético do vírus sendo jogado dentro da bactéria, então nós teremos aí um tipo de reprodução também, né, que a gente chama transdução. E a conjugação, né, é aquela onde nós temos duas bactérias, praticamente assim, uma próxima da outra, e há uma espécie de uma troca entre material genético entre uma e outra, a gente tem a chamada conjugação. Então, essa daqui é a que mais se aproxima, né, da reprodução humana, né, a que mais se aproxima. Não é a mesma coisa, né, mas é a que mais se aproxima, onde a gente vai ter duas ali, vai haver uma troca de material genético, tá bom? E as bactérias, pessoal, elas são basicamente importantes em vários sentidos, né? Na parte ecológica, ela é super importante, na parte farmacêutica, na parte alimentar, né? As bactérias também são muito importantes na produção de queijos, né? De vinho, tá bom? Então, são vários
várias partes, né, do nosso dia a dia. Inclusive, pessoal, o nosso sistema digestório, né, ele possui bactérias que ajudam, né, a manter a nossa flora intestinal, tá bom? Então, se calcula, se a gente pegasse o nosso peso, cerca de 2,5 kg ou mais de todo o nosso peso, pessoal, de toda a nossa massa, é somente de bactérias, ou seja, bactérias que fazem um bem, que a gente até chama, né, que gera uma simbiose, ou seja, que gera uma parceria, né, do bem, tá certo? Então, essa é a importância das